Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atualizou o mapeamento das localidades do Brasil com dados do Censo 2022. Foram registradas 87.362 localidades, um salto de mais de 65 mil em relação a 2010. A atualização vem acompanhada de uma nova ferramenta de busca que permite, entre outras funções, consultar nome, categoria, coordenada geográfica e vínculo político-administrativo. Segundo o IBGE, o crescimento expressivo decorre de melhorias metodológicas e tecnológicas, como o uso de imagens de satélite de alta resolução e bancos geoespaciais. Duas novidades se destacam: a criação da categoria Outras Localidades, que individualiza pequenos assentamentos de 10 a 49 domicílios, e a inclusão das localidades quilombolas, incorporadas após a coleta inédita do pertencimento étnico quilombola no censo de 2022. Lugarejos e localidades indígenas tiveram os maiores avanços proporcionais. O estudo reforça que a categorização das localidades não tem efeito legal sobre limites administrativos, mas amplia a compreensão sobre como as pessoas vivem e nomeiam seus espaços. O estudo aponta ainda que as regiões Norte e Nordeste concentram mais povoados, lugarejos e localidades indígenas e quilombolas, enquanto Sudeste e Sul tem maior proporção de áreas urbanas. De acordo com o IBGE, o produto aproxima a cartografia censitária da vida cotidiana e pode apoiar políticas públicas, pesquisas e serviços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O governo federal inicia nesta semana o envio de mensagens sobre o programa Dignidade Menstrual, iniciativa que garante a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para cerca de 24 milhões de pessoas beneficiadas. Tem acesso ao programa pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico, que tenham renda mensal de até R$ 218, ou seja, estudantes de baixa renda da rede pública ou esteja em situação de rua. As mensagens serão enviadas por WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo GovBR para quem usa os programas do Sistema Único de Saúde. O envio das mensagens visa divulgar o programa e promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e a oferta de absorventes higiênicos. Os absorventes devem ser retirados nas unidades credenciadas pelo programa Farmácia Popular, mas antes é preciso gerar uma autorização por meio do aplicativo ou do site Meu SUS Digital. Também é preciso apresentar CPF e um documento de identidade com foto. Em caso de dificuldade de acesso ao programa, o governo orienta que as pessoas busquem as unidades básicas de saúde para imprimir a autorização. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Brasil registrou 106.800.000 passageiros nos aeroportos de janeiro a outubro de 2025, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil. A marca de 100 milhões de viajantes foi atingida com um mês de antecedência em relação a 2024, refletindo alta de 9,5% no acumulado do ano, considerando voos domésticos e internacionais. Segundo o Ministério, outubro registrou recordes históricos. O mercado doméstico atingiu 9 milhões de passageiros, maior resultado para o mês desde 2000, enquanto os voos internacionais transportaram 2 milhões e 300 mil pessoas. Destacam que o crescimento consistente reforça a liderança do Brasil como o maior mercado doméstico de passageiros da América do Sul e Caribe. Os aeroportos mais movimentados até outubro foram Guarulhos, Congonhas, Galeão, Brasília e Confins, seguidos por Campinas, Recife, Salvador, Porto Alegre e Santos Dumont. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. A Organização Mundial da Saúde divulgou que quase 1/3 das mulheres do planeta já sofreu violência doméstica ou sexual. Em números brutos, são cerca de 840 milhões de mulheres que já enfrentaram esse tipo de situação em algum momento da vida. Nos últimos 12 meses, para se ter uma ideia, 316 milhões de mulheres com 15 anos ou mais foram vítimas de violência física ou sexual cometidas pelo próprio parceiro. Para a OMS, o avanço para reduzir essas agressões tem ocorrido de forma muito lenta, com queda anual de apenas 0,2% em 2 décadas. Pela primeira vez, a OMS também apresentou dados de violência sexual praticada por desconhecidos ou pessoas fora da relação afetiva. 263 milhões de mulheres no mundo já passaram por isso, número que é considerado inclusive subestimado devido ao medo e ao estigma. Ao comentar os dados, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que nenhuma sociedade é justa ou segura enquanto metade da população vive com medo. Para ele, combater a violência contra mulheres é questão de direitos humanos e de dignidade. Ele lembrou que a violência contra mulheres é uma das injustiças mais antigas e disseminadas da humanidade e que, ainda assim, uma das menos combatidas. A OMS pede que os governos ampliem ações de prevenção, fortaleçam o atendimento às vítimas, melhorem a coleta dos dados e garantam leis que protejam e empoderem mulheres e meninas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Brasil se tornou um dos principais destinos de viagem mais buscados do mundo para as festas de fim de ano. A informação é de um levantamento da Booking.com, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Turismo. A pesquisa analisou buscas feitas entre 1º de agosto e 28 de outubro de 2025. O país foi o mais buscado globalmente por turistas que planejam viajar no período de 20 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026. A pesquisa leva em conta apenas as buscas por hospedagem na Booking.com feitas por turistas do Brasil e do exterior, mas não significa que as reservas foram necessariamente concluídas. O resultado, segundo o Ministério, representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque é o turismo de lazer, especialmente para o Natal e o Réveillon. Pela pesquisa, o Rio de Janeiro é o destino favorito dos brasileiros. A cidade registrou um aumento de 12% nas buscas. Também estão no topo Porto de Galinhas, em Pernambuco, Maceió, em Alagoas, Florianópolis, em Santa Catarina e Ubatuba, no litoral paulista. Entre os estrangeiros que querem vir ao Brasil, o Rio lidera novamente. A procura pela capital fluminense cresceu 27% nas pesquisas. Florianópolis, São Paulo, Búzios e Bombinhas também estão entre os destinos mais desejados por turistas de outros países, com destaque para a capital paulista, que registrou crescimento de 287%. Para a pasta do turismo, os resultados reforçam o avanço contínuo do setor em 2025, impulsionado por ações de promoção, qualificação e fortalecimento de destinos, além da ampliação da malha aérea e dos investimentos em infraestrutura turística em todo o país. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Mais de 87 mil áreas no Brasil possuem um aglomerado permanente de habitantes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira em pesquisa recente do IBGE. O estudo pertence ao Censo 2022, conduzido pelo IBGE, que atualizou as informações sobre os aglomerados habitacionais. Segundo o Instituto, o número de localidades aumentou quase 4 vezes em relação ao último censo, divulgado em 2010, que registrou mais de 21 mil localidades. Entre os lugares considerados estão cidades, vilas, núcleos urbanos, povoados, lugarejos, núcleos rurais, localidades indígenas e também quilombolas,
além de agrovilas dos projetos de assentamento. Para fazer a pesquisa mais detalhada, foram aprimoradas tecnologias de mapeamento e metodologias de identificação. Segundo o IBGE, o aumento do número de localidades se deve justamente por esta questão técnica. Além dos limites político-administrativos, o estudo leva em conta como as pessoas vivem, usam e nomeiam os lugares. Os dados mostram diferenças marcantes entre as regiões brasileiras, com o Sul e o Sudeste concentrando mais localidades em situação urbana, isto é, classificadas como cidades, vilas ou núcleos urbanos. Enquanto que o Norte e o Nordeste concentram os maiores números absolutos de povoados e lugarejos. Ambas as regiões também se destacam com os maiores quantitativos de localidades indígenas e quilombolas. Por falar nessas áreas, o Brasil possui mais de 8,4 mil localidades quilombolas e cerca de 8,5 mil territórios indígenas. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Leila Santos, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O setor aéreo brasileiro registra crescimento e bate recordes. O Brasil atingiu mais de 106 milhões de passageiros nos aeroportos do Brasil de janeiro a outubro de 2025. O número aponta um crescimento de 9,5% na movimentação aérea nacional em relação ao ano anterior. O levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, a partir de dados da ANAC, mostra que a marca de 100 milhões de viajantes foi atingida com um mês de antecedência em relação a 2024. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o país vive um momento histórico. A gente está tendo o melhor ano da história do turismo brasileiro, como também a gente está tendo no volume de passageiros da história do país. Quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, nós tínhamos tido no ano de 2022 98 milhões de passageiros. Nós estamos terminando o ano agora com mais de 128 milhões, ou seja, em 3 anos do governo do presidente Lula, já são mais de 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação do país. A alta movimentação é puxada pelos grandes terminais. Destaque para os do estado de São Paulo. Guarulhos, com mais de 38 milhões de passageiros, e Congonhas, com mais de 19 milhões, lideram o fluxo. Outros aeroportos com alta movimentação são Galeão, no Rio de Janeiro, com mais de 14 milhões de passageiros, Brasília, com mais de 13 milhões, Recife, em Pernambuco, com 8 milhões e Salvador, na Bahia, que chegou a 6 milhões e 400 mil viajantes no período. O crescimento geral foi impulsionado tanto pelo setor internacional quanto pelo doméstico, que registrou seu melhor resultado para o mês de outubro, com 9 milhões de passageiros. Reportagem, Paula Coutinho. Os valores de Reuters referentes à produção de petróleo e gás natural de setembro para contratos de concessão e cessão onerosa foram distribuídos nesta segunda-feira a estados e municípios brasileiros. Ao todo, as unidades federativas partilharam cerca de 739 milhões de reais. Já as prefeituras contaram com um valor superior a 890 milhões. De maneira geral, 967 municípios e 11 estados foram beneficiados com a verba. Do montante apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, também há parcelas de royalties destinadas à União e ao Fundo Especial, levando em conta o que prevê a legislação. Vale destacar que os dados relativos ao mês corrente estão em fase de consolidação e devem ser publicados em breve. Quanto aos royalties dos contratos de partilha referentes à produção de setembro deste ano, os recursos estarão disponíveis aos entes beneficiários logo que todas as etapas operacionais necessárias estiverem concluídas.
A ANP é responsável por calcular, apurar e distribuir os royalties aos municípios, estados e União. Os royalties são distribuídos aos entes beneficiários, levando em conta os critérios estabelecidos na Lei nº 7.990, de 1989, e o Decreto nº 1, de 1991, os quais prevêem uma distribuição da parcela de 5% dos royalties. A partilha também observa o que determina a Lei 9.478, de 1997, e o Decreto nº 2.705, de 1998, que estabelecem uma distribuição da parcela acima de 5% dos royalties. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Cultura, o MINC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, iniciaram a entrega de novos acervos literários a bibliotecas públicas e comunitárias do Cariri, no Ceará. A ação integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD mais Bibliotecas, previsto em decreto que garante a distribuição de obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático às unidades do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. No Crato, 12 bibliotecas já foram contempladas com livros do ciclo 1 voltados ao público infantil. As entregas fazem parte de uma distribuição nacional com projeção para alcançar mais de 4.000 entidades cadastradas, cada uma recebendo um kit com 600 livros novos e gratuitos. A Cultura e o Ministério da Educação destacam que o reforço dos acervos é essencial para democratizar o acesso à leitura. A entrega no Cariri reuniu gestores municipais, grupos artísticos e representantes da sociedade civil. A primeira etapa do PNLD mais Bibliotecas recebeu investimento de 50 milhões de reais. O Plano Nacional 2025-2035 amplia o foco das políticas de leitura ao incluir iniciativas para a escrita e o fortalecimento da cadeia do livro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O preço do ovo nas granjas caminha para fechar o mês de novembro em queda. A oferta está acima da demanda, o que tem feito os estoques aumentarem e forçado o produtor a baixar a pedida. Dados do CPEA indicam que em Bastos, interior de São Paulo, a caixa de 30 dúzias do ovo branco sai a R$ 123 e a do vermelho é vendida a R$ 137. Como o consumo normalmente cai em todo fim de mês, as cotações devem seguir em baixa por mais alguns dias. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.